Boa noite, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês esse computador. Ele é um desktop, essa caixa acrílica aqui. É um computador que eu montei há 5 anos e ele é refrigerado a água. Muitas pessoas me perguntam sobre ele, querem saber como é que ele funciona, o que ele tem de tão diferente, por que ele é assim, por que ele é assado e tal. Então eu decidi fazer esse vídeo porque é algo curioso, diferente daquilo que as pessoas normalmente conhecem com relação ao computador. E eu montei ele eu mesmo há uns 5 anos e ele ainda serve super bem com essa mesma configuração. Ele é um projeto em andamento, ele não está ainda totalmente como eu gostaria que ele estivesse, mas desde 2008 que eu faço adaptações, mexo aqui, mexo ali, adapto e ele tem o centro dele, o principal dele, não mudou até hoje, continua sendo um ótimo computador com uma boa performance, etc. Então ali está o meu monitor, meu teclado e tal, mas o foco aqui vai ser a caixa. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa, como é que funciona mais ou menos e por que de determinadas situações, decisões. A primeira coisa que me levou a fazer esse computador refrigerado a água é o fato dele ficar dentro do meu quarto. Então tem que ser um sistema de refrigeração que não tenha ruído, porque ele fica muito tempo ligado. Então atrapalha a gente dormir, descansar, ver TV ou uma coisa assim, se fosse um computador convencional com ventoinhas e com aquela turbina de avião que normalmente os computadores mais possantes tem, né, aquele barulhão. Então eu queria fazer um computador que fosse ao mesmo tempo potente, mas que não fizesse ruído, né? Essa era a condição principal. Fosse alguma coisa interessante e tal, que me distraísse, sim. No início eu projetei uma caixa de acrílico que eu mesmo ia fazer, mas aí eu achei essa caixa pronta lá nos Estados Unidos, bem parecida com aquilo que eu pretendia. Então eu acabei comprando ela, porque é mais fácil você conseguir o acabamento muito melhor, etc, do que você ficar cortando acrílico dentro de casa. Então é um case, né, da Danger Dan. É um fabricante dessas coisas malucas de computador que eu achei bem na medida. Ele é diferente dos cases normais, ou aquilo que a gente está acostumado a ver que é mais vertical, né? Ele é mais quadradão e ele tem basicamente 2 andares aqui. Deixa eu só desligar aqui para não fazer muito reflexo. E pronto. Tem 2 andares, o andar de cima, que é esse aqui, ó, é onde tem a placa-mãe, e o andar de baixo é onde tem os HDs, a fonte e os principais itens de refrigeração estão aqui embaixo. Então, a parte de cima e aqui tem uma ventoinha complementar aqui assim, né, que é bem em cima do processador. O processador está logo ali embaixo. Eu vou tirar essa tampa pra gente dar uma olhada. Desse lado de cá ele tem um drive de Blu-ray. É um drive que toca Blu-ray e grava CD, DVD, essas coisas da LG, comum. Do lado de cá ele tem um controlador de ventoinhas. Então esse aparelho aqui, esse painelzinho aqui, ó, vocês estão vendo ali, com uns negocinhos rodando, umas hélicezinhas rodando e tal, é um controlador de ventoinhas da Zalman. Tem uma série de controles que eu posso fazer aqui, e entre eles eu posso dizer qual velocidade que as ventoinhas de resfriamento vão agir. Aqui estão os botões de power e de reset. São só esses 2 únicos botões que tem no gabinete lá de fora.
E aqui está a parte de trás dele, as conexões, os cabos de vídeo, de rede, etc. Então tá, vamos olhar dentro. Então, agora sem a tampa e sem aquela parte da frente, sem a parte de cima, a gente tem uma visão um pouquinho mais clara daquilo que está aqui em cima e daquilo que está aqui embaixo. Eu vou mostrar primeiro qual é o hardware que tem aqui. Então, a placa-mãe que tem aqui é uma EVGA 780i. É uma placa bem antiga, já, porque, como eu disse, já tem 5 anos que eu tenho isso. Mas é uma placa muito estável, ela não dá problema nenhum, ela é bem madura assim, em termos de chipset, e ela usa o chipset 780i, obviamente, e não trava, não dá pau, não quebra, não solta as tiras e não tem cheiro. Ela é uma placa muito boa, muito estável, funciona muito bem, e funciona muito bem com esse processador aqui. Eu tenho um processador Core 2 Quad, que é de 2,66 GHz. Esse processador é um Q9450, que também não é o de ponta hoje em dia, mas já foi. Quando eu montei essa máquina, ele era o mais recente que tinha. Na época eu tinha a decisão para fazer entre a 790i e a 780i. Eu optei pela 780i por ser uma placa mais estável do que a 790i. Acabou sendo uma decisão acertada. Aqui estão os pentes de memória, tem 8 GB de memória. Essa placa-mãe ela me possibilita uma operação chamada SLI, que eu posso ter várias placas de vídeo. Eu posso ter, na verdade, até 3 placas de vídeo em paralelo, simultâneas aqui. Eu já tive essa montagem com 2 placas de vídeo simultâneas, as duas refrigeradas a água, mas no final de 2009 a segunda placa de vídeo que ficava logo aqui queimou, ela superaqueceu e queimou. Uma das vantagens da refrigeração a água é que você consegue fazer um overclock tanto das placas de vídeo, da memória, do processador, para que todo o sistema funcione mais rápido. Em teoria, os componentes eletrônicos podem funcionar a uma velocidade mais alta do que eles foram nominados pelo fabricante, né? Contanto que eles tenham uma refrigeração adequada, eles consigam dissipar mais calor. Como a maioria dos sistemas é projetado para dissipar calor para o ar, quando você refrigera a água, que é muito mais eficiente do que o ar, você pode configurar seu sistema para funcionar numa velocidade mais rápida do que ele foi projetado. Essa característica, essa operação, essa alteração que você faz no sistema chama-se overclock. Então eu estava overclockando minhas placas de vídeo, e a segunda placa de vídeo, por um problema que eu vou mostrar para vocês aqui nas linhas, a segunda placa de vídeo queimou. Eu tive que tirar do sistema, não achei outra placa de vídeo semelhante ou da mesma configuração, da mesma especificação para colocar aqui. Não era necessário, eu podia botar uma placa de vídeo melhor e manter o paralelismo, mas aí ela não seria refrigerada a água, enfim, ia fazer mais ruído, e o sistema está servindo bem do jeito que está, então eu resolvi deixar assim. Mas isso me criou um probleminha de cabos, enfim, tem cabo sobrando aqui, mas é porque a placa de vídeo estava aqui e tal. Então tem probleminhas de cabos aqui, tem cabos demais aparecendo, deixa o visual meio feio, mas enfim, é isso aí mesmo. A ideia não é necessariamente fazer o estado da arte de gerenciamento de cabos. A ideia é fazer uma máquina que seja que não faça ruído, que faça ruído bem baixo e que seja eficiente, que tenha uma performance boa. Uma das coisas que eu não gosto nessa placa-mãe é aquela ventoinha que está ali no meio. Essa aqui. Essa ventoinha aqui, ela está naquele dissipador ali, ó. Esse dissipador, ele conecta
o chipset Northbridge, que é esse aqui que está exatamente embaixo do dissipador, ao chipset Southbridge, ao chip do Southbridge. Então ambos tem uma peça metálica, ela passa por baixo da placa de vídeo ali, vocês podem ver que sai ali, ó, prateada ali, na verdade é um niquelado e não é um prateado. Ele passa ali e liga por um head pipe aqui, já que a gente está falando de refrigeração, liga por um head pipe aqui nos capacitores, que são esses redondinhos aí, ó, os capacitores ao lado do processador. Então tem esse head pipe, liga aí nos capacitores para resfriar os capacitores. Todos eles vão ligados nessa única peça que tem essa ventoinha como dissipador. Eu cheguei a comprar alguns water blocks para fazer com que essa parte da placa-mãe fosse refrigerada a água também, mas acabei não conseguindo. Esse dissipador aqui, ele é uma peça muito difícil de mandar fazer ou de usinar, e eu acabei, sob o risco de eu perder a placa, eu tive que chegar a uma decisão assim, ó, ou eu assumo o risco de perder essa placa-mãe e faço um dissipador feito em casa, refrigerado a água, ou eu deixo ela original como está, enfim, e eu acabei deixando original. Hoje eu controlo essa ventoinha, a velocidade dessa ventoinha de perto pelo controlador da Zalman, que eu mostrei lá pelo lado de fora, porque essa ventoinha ela é muito barulhenta. Ela chega a 5.000 RPM, mas ela faz um barulho infernal. Então eu reduzo ela para 2.000 RPM e aí ela acaba não fazendo barulho. A velocidade, a temperatura da placa-mãe se mantém por causa do restante da configuração. E aquela ventoinha que está na tampa, aqui no meio, ela acaba ajudando bastante na refrigeração da placa-mãe. Então compensa um pouquinho a diminuição da velocidade da ventoinha, dessa ventoinha barulhenta. Ok, aqui na parte de cima eu tenho essa placa de vídeo, é uma GeForce 9800 GTX, é uma placa excelente, ela tem 2 GB de memória e a performance é fantástica dessa placa. Eu tinha 2 dela, uma delas queimou, ela é EVGA também, eu sou um fã do fabricante EVGA. Essa plaquinha que vocês estão vendo é uma plaquinha de Wi-Fi, eu tenho uma redundância, porque eu tenho duas conexões de rede atrás dessa placa-mãe, físicas, mais o Wi-Fi, tudo isso para ter certeza que eu não vou desconectar nunca da rede. Eu já tive casos que meu roteador deixou de funcionar as portas físicas de rede, mas o Wi-Fi continuou funcionando, então só estou tentando evitar que isso aconteça. Uma pequena desvantagem da plaquinha de vídeo é esse cabinho aqui. Isso aqui é um cabinho de áudio do HDMI, que tem uma gambiarrazinha que vem com a placa para ligar a saída de áudio da placa. Na verdade, a entrada de áudio da placa, há uma saída de áudio da placa-mãe aqui, ó. Eu tenho que ligar isso aqui, senão meu HDMI fica sem áudio. Porque o áudio tem que sair pela placa de vídeo aqui atrás e tem que ir lá pro monitor. Mas se eu não quisesse usar os alto-falantes do monitor, eu podia perfeitamente desligar isso aqui, não haveria problema nenhum. Ok, acho que na parte de cima era isso para falar de hardware, né? A gente ainda nem começou sobre refrigeração. E aqui na parte de baixo. Então tá, na parte de baixo temos de hardware, tem essa coisa aqui que é a fonte. A fonte é uma Thermaltake Tough Power 750 watts. Ela é uma fonte com certificada 86% de eficiência, então ela é altamente eficiente. Ela é muito silenciosa, então a ventoinha dela é bem grande também. Ela possui uma grande ventoinha de 24 mm de diâmetro,
e ela não tem aquelas pequenas ventoinhas, aqui dá pra ver um pouquinho da grade da ventoinha dela lá. Então ela tem uma grande ventoinha do tamanho dela praticamente, que ajuda na refrigeração dessa fonte. E lá atrás, tá aqui. Deixa eu achar um pouquinho de luz para botar aqui. Isso, aqui ó. Essa peça aqui atrás desse fio amarelo é um drive de estado sólido. Então eu tenho uma memória flash de 80 GB aqui. Nessa memória eu mantenho Windows e os principais programas que eu quero executar, para executar bem rapidinho. Meu Windows sobe em 5 segundos. Eu ligo a minha máquina e em 5 segundos eu estou operacional. E porque o meu Windows está instalado nesse pequeno drive aí, preto que está na vertical, de estado sólido, memória de estado sólido. Lá atrás dele tem 2 HDs. Os HDs, um HD de 1 TB e outro HD de 500 GB. Então, 1,5 TB é o que tem de mais 80 GB do pequenininho. É o que eu tenho de memória de armazenamento aí nesse sistema. Ok, então vamos falar da refrigeração. Tá? Refrigeração, acho que o ponto de partida interessante é o reservatório. Esse cara aqui é o reservatório. Esse aqui é o reservatório. Ele, deixa eu só colar aqui, é um Phobia Balancer 150. Tem essa tampinha aqui em cima, por onde a gente reabastece a água. Não é água normal de torneira, é uma água destilada ou água desmineralizada, aquilo que vai equivalente à água de bateria de carro. Que aí eu encho esse reservatório. Neste exato momento o nível da água está aqui, mas pode encher até a boca, não tem problema. Quando chega aqui embaixo, tu chega a ver uma cachoeirinha assim da água passando por essa placa que tem aqui dentro, é uma placa de prata. Ela serve para não deixar criar fungos dentro do circuito de água. Essa água sai do reservatório por essa conexão aqui embaixo e entra numa bomba. Essa bomba aqui é uma bomba Swiftec. Ela bombeia 317 galões por hora, então é bem possante em termos de bomba. E eu comprei essa bomba aqui, não é a bomba original que eu montei, ela é a segunda bomba que tem aqui. Eu comprei essa aqui porque ela é muito silenciosa. Ela tem um rolamento de cerâmica que esse rolamento, além de ter esse rolamento de cerâmica, existe um sistema magnético em que por um efeito magnético, enquanto ela está girando, não existe contato físico do eixo ou do rotor da bomba em nenhuma das outras partes. Ele fica flutuando. Então é uma bomba extremamente silenciosa. Pode ver que eu chego o microfone bem pertinho dela e não dá para escutar o barulho da bomba. É muito, muito, muito silenciosa. A outra bomba que eu tinha, além de ser muito barulhenta, ela queimou. Era da mesma marca, mas ela chegou a queimar, travar um dia e não funcionava mais. Quase perdi o computador. Bom, a água então entra por aqui e sobe por aqui. Perceba as bitolas são um pouquinho diferentes, porque é mais importante você chegar na bomba com uma bitola maior, e você pode sair com uma bomba, a água está saindo com mais pressão aqui, e é mais leve você subir com água, com menos água. Você pode perfeitamente usar essa pressão a seu favor e subir menos água. Então vamos subir menos água porque ela está com mais velocidade aqui. Então o sistema aqui ele ganha mais velocidade do que ele tem aqui. Aqui a água chega mais devagarzinho, mas é importante você oferecer um volume maior de água para a bomba. Então a água vem por aqui, passa lá por baixo da unidade de Blu-ray
e ela vai sair, parará, vai sair aqui. Então, na vertical, é mais fácil de entender. Ok. Ela sai aqui e entra nesse Y. Aqui tem uma conexão Y da AlphaCool, onde a linha de refrigeração se divide em duas. Então, essa que tem a molinha, essa molinha existe aqui para não dobrar a mangueira. Essa que tem a molinha vai para o processador. Vai lá para o processador tem um water block Danger 10, também da mesma marca que o gabinete. E essa outra mangueira aqui, que está sem molinha, a água sai do processador. A água entra aqui e sai aqui. A água sai aqui do processador por esse caminho e entra neste outro Y aqui. Vamos ver outra linha? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, ela sai daqui e ela entra na placa de vídeo. Então a mesma água que saiu lá da bomba, chegou aqui, dividiu num Y, ela vai para o processador e na mesma temperatura ela entra na placa de vídeo. A placa de vídeo tem um bloco, um water block full coverage da EK, que é chamado de full coverage porque ele tem essa outra partezinha aqui, ele cobre a placa inteira. Essa parte da placa aqui é bem interessante, bem bonita, que ela é transparente. Quando tem pouca água dentro do sistema, você vê as bolhas de ar passando aqui dentro. Então aqui você consegue ver, você não consegue ver a placa, a água circulando, porque a água é transparente, mas se houvesse alguma bolinha de água, alguma má função dentro do sistema, você ia ver aqui. Então a água entra por esse lado, ela passa aqui por essas estrias e sobe por aqui e sai por aqui. Ela sai por aqui e entra nessa perninha do Y. Então eu tenho uma entrada de água aqui e uma entrada de água aqui. E aqui está funcionando como saída de água. Então esse Y aqui, essa junção Y, ela recebe água por essas duas linhas aqui. E por essa ele sai. Um vem do processador, que é esse aqui, que é uma água mais quente. E outra vem do water block da placa de vídeo, que é para ser uma água quente também, e desce para cá. Aqui existe uma tampa que é usada para tirar ar do sistema. Então quando é necessário esvaziar, purgar o sistema todo, abre uma válvula lá embaixo do reservatório, colhe a água e abre aqui assim para entrar ar. E aí esvazia o sistema todo. E aí quando está carregando o sistema, ou colocando água, líquido de refrigeração dentro do sistema, se faz a mesma coisa, só que lá embaixo fecha no reservatório, carrega o reservatório com água, abre aqui aos pouquinhos, vai deixando sair o ar. Quando a água chega aqui nesse ponto, a gente fecha essa válvula e aí o sistema fica livre de ar. Então aqui vai, a água desce mais quente. Então isso aqui tudo é água que saiu do processador e da placa de vídeo, desce aqui por esse caminho aqui para essa única linha. Eles se juntaram aqui nesse segundo Y, as duas linhas de água quente se juntaram, saiu por aqui, foi, desceu e aqui vou tentar mostrar lá no fundo. Os HDs também são refrigerados na água.
dois HDs, os HDs são montados em um sanduíche. Esse então é o water block da Coolance, é exatamente isso que tem ali. Os HDs são montados um em cada lado dessa placa de metal. Para fazer contato dos componentes eletrônicos do HD com a placa de metal, existe uma espécie de uma borracha que você tem que moldar, é uma coisa meio complicada de usar, porque só depois que eu comprei esse negócio que eu realmente entendi como é que ele funcionava. Se fosse hoje, eu não compraria. Na verdade, eu tenho dois water blocks para HD. O outro também não é bom. Esse aqui é o menos pior deles. Vou abrir o manual deles aqui para tentar mostrar. Olha aqui, ó. Aqui você tem que moldar essa borracha aqui. Você mistura dois componentes. Você tem essa borracha, você bota isso em cima do seu HD. Aí você faz um molde. Aí em cima desse molde você bota aquela placa de metal. Você parafusa ela. Aqui esse molde seca e fica assim, vira uma borracha. O problema com isso é que se você quiser mudar seu HD, eu não quero mais esse HD, esse HD queimou, está muito pequeno, eu quero trocar de HD. Você tem que fazer esse molde de novo. Você tem que comprar esse componente de novo e isso não é impossível de achar aqui no Brasil, não existe. Além de fazer uma lambança. E aí? E depois do HD? Tá. Ok. A água entrou ali no HD por um caninho, saiu pelo outro. Por isso que passa aqui na frente, ó. Depois que passou pelo segundo caninho, a água entra no radiador, que é essa peça preta aqui. É como um radiador de carro. Esse aqui. Eu vou tirar aqui as ventoinhas só para mostrar como é que ele é. Olha como ele parece um radiador de carro, ou de ar-condicionado, ou de moto. É a mesma coisa. A diferença é que ele tem um tamanho apropriado aí pra... Ele tem um tamanho apropriado aí pra caber ali. Atrás do radiador, então, existem duas ventoinhas Nottua. Essas ventoinhas também são extremamente silenciosas. Elas também têm uma tecnologia especial para não fazer barulho, além de elas girarem bem devagarinho. Elas giram bem devagarinho, são altamente eficientes, elas conseguem empurrar um monte de ar. Então é isso que faz a ventoinha Nottua. Ela tem um desenho especial na hélice, é toda cheia de tecnologia aí nesse aspecto. Então, aqui, essa é uma suja, né? Mas tá bom, tá funcionando. E aí o que acontece? A água entra por aqui, a água quente entra por aqui, é resfriada dentro do radiador e ela sai por aqui. Ela sai resfriada aqui, volta para o reservatório para começar tudo de novo. Então, essa plaquinha está aqui para evitar que a água quente que recém chegou no reservatório, a água que recém entrou no reservatório já vá para a bomba. Não, é como se diz assim, é como se fosse assim, ó, não pega a água que recém entrou, pega a outra água que já está aqui há mais tempo. Isso garante a circulação da água, e por isso que tem essa plaquinha aqui no meio. Não só por causa dos fungos e das algas que se desenvolvem, mas também para forçar uma circulação da água nova. Esse sistema de ventoinhas aqui que eu fiz, que é essa ventoinha aqui, ela pega o ar que está dentro do gabinete e empurra através do radiador para fora do gabinete. E essas ventoinhas que estão aqui fora, elas puxam o ar, que está no meio do radiador para fora. Então é um esquema chamado push-pull. Esse aqui empurra e esse aqui puxa. A eficiência disso é muito boa, é surpreendente. Apesar de que você bota a mão aqui assim, ó, e é bem pouquinho o ar que sai,
mas é muito eficiente. A quantidade de ar, a pressão do ar que sai aqui é muito boa. Pode ver que agora neste exato momento, aquele primeiro indicador ali é o do processador. Não, aquele primeiro indicador ali é o da placa-mãe. A placa-mãe está gerando 40 graus. O segundo indica a temperatura do processador. O processador está mais frio do que a placa-mãe. Sim, lembra? A placa-mãe não tem water cooler. A placa-mãe tem uma ventoinha barulhenta. E o processador tem water cooler. Então o processador está lá tranquilão, funcionando a 31 graus. O terceiro termômetro indica a temperatura da placa de vídeo, que está lá a 25 graus, bem tranquilaça. O terceiro indica a temperatura da placa de vídeo, da parte central da placa de vídeo, ou seja, mais perto ali da onde tem o water block transparente, tá? Que é aquela parte niquelada do water block. Então, isso aqui está funcionando mais resfriado do que isso aqui. Esse aqui é a terceira temperatura, essa aqui é a quarta temperatura. Vamos voltar para mostrar aqui. Foco, aqui. 25 graus, a parte niquelada lá do 25 graus, a parte niquelada lá do water cooler, e 37 graus, a parte preta do water block. Ok? Tem uma outra peça aqui que eu não falei, que é esse trambolho aqui. Esse trambolho aqui faz parte do sistema de controle dessa porcaria aqui. Tá vendo esse... Deixa eu tentar achar um jeito que não reflita tanto. Essa porcaria aqui tá marcando 0 watts. Ele deveria marcar a potência que eu estou consumindo da fonte neste exato momento. Esse dado era para ser dado por essa peça. E não está acontecendo isso. Em algum momento da vida desses 5 anos desse controlador de ventoinha, aquilo deixou de funcionar. Eu tive o trabalho e o cuidado de alterar a fonte para conseguir fazer essa peça ficar dentro do gabinete, e simplesmente queimou o sistema. Ou seja, essa peça aqui está aqui dentro, eu não posso ficar sem ela, porque senão o controlador de ventoinha simplesmente não funciona, e eu não posso me livrar dela, e ocupa um espaço, é uma coisa inútil que está aqui. Realmente eu não recomendo comprar esse controlador de ventoinha, não serve para nada. Aliás, o controlador de ventoinha funciona muito bem. O que não funciona é esse medidor de potência da fonte. Não havia necessidade disso, não queria isso, nem sabia que tinha. Nas fotos que tem no site não aparece essa peça. Eu não gostei realmente desse negócio. Mas é isso aí. Eu não consegui achar ou mandar fazer parafusos que eu consiga fixar essas ventoinhas externas ao radiador ainda corretamente. Esses parafusos que tem aqui, eles não dá para ver perfeitamente, que eles não servem para isso que eu estou tentando fazer aqui. Por isso que isso aqui ainda tá solto, não está definitivo. Esses cabinhos estão aqui soltos, deveriam estar presos, e deveria ter um cabinho só para ligar as 4 ventoinhas, possivelmente. Eu não fiz isso, tá? Porque exatamente por essa dificuldade de fixar todo esse esquema aqui, talvez eu tenha que fazer alguma alteração no gabinete para conseguir fazer essa fixação do jeito que eu pretendia. Então, segue aí. Esse foi o gabinete water cooler, ou refrigerado à água,
do computador. Eu consigo, usando essas peças, trabalhar em velocidades muito superiores às velocidades que a gente está acostumado, em computadores que não são refrigerados a água, sendo que o meu processador não passa nunca dos 55 graus Celsius. Isso é muito, muito bom. Normalmente o máximo que se deve chegar é 70 graus e não chega nem perto disso. Está ali na faixa dos 55 graus, no topo, no pico de uso. Então é isso aí. Esse aí é um computador com refrigeração a água. Quem tinha curiosidade, agora já não tem. Falou!